no livro de Lucas, capítulo 7, versículo de número 36. Lucas 7,36, mídia, por gentileza. Nós vamos ler esses versículos e eu creio a leitura desse texto vai ficar como a palavra da noite, essa mensagem que eu falei. Eu vou falar um pouco, tá? Mas essa mensagem, creio que ela falou a todos nós nessa noite. Mas vamos ler o texto que não foi lido lá no vídeo. Nós vamos ler. Eu vou ler um versículo e a igreja lê o seguinte. Versículo 36, começamos pelo 36. Vamos ler até o 49. Amém? Então vamos lá. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Igreja. E, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? E, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Então disse à mulher: perdoados são os teus pecados. Amém. Quem é este que até perdoa pecados? Vamos todos juntos, 50? Mas a tua fé salvou. Vai em paz. Amém? Irmãos, se nós fôssemos dar um título nessa mensagem, que título você daria para esse texto? A importância do perdão. O perdão não tem preço. A grandeza do amor de Cristo. Eu poderia ficar com esses dois temas, o perdão e o amor, porque eu vejo aqui a grandeza do amor de Deus. Eu estava lendo esse texto e quando chegou naquela parte que Jesus diz a Simão: Simão, eu entrei aonde? Na tua casa. Quantos creem que Jesus entrou na nossa casa? Simão, eu entrei na tua casa. O primeiro a entrar, ele diz o quê?
versículo de número... Eu entrei, respondeu Simão, supondo que... Então, voltando-se para a mulher, disse: vês essa mulher? Simão, entrei na tua casa e não me deste. É o versículo 45. 44 ou 45? 45, né, filho? É isso aí, 44. O que ele fez? Eu entrei na tua casa e não me deste água para os meus pés. Mas essa mulher regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Segura aí, deixa esse versículo. Depois nós vamos ler as 3 entradas de Jesus na casa. E o homem não fez. As 3 vezes que eu deveria fazer alguma coisa e que eu deixei de fazer para Jesus. Ele entrou na casa deste fariseu. Vocês sabem o que é um fariseu? Fariseu é aquela pessoa conhecedora da palavra, ele sabe de tudo, se acha o cara principal, é um líder. E nós temos como líder muito conhecido um fariseu que se chamava Nicodemos. Não sei se você se lembra da história de Nicodemos. Ele era o líder dos fariseus. Então aquele líder dos fariseus, um dia ele resolveu ter um encontro com Jesus e procurou Jesus e se encontraram e tal. E Jesus disse para ele: olha, Nicodemos, importa você nascer de novo. Tem que nascer de novo. E ele questionou Jesus: mas como é isso? Um homem sendo velho, como sendo um homem velho pode voltar ao ventre da sua mãe? É impossível. E Jesus respondeu para ele, explicou para ele tudo sobre o novo nascimento. Que era preciso nascer da água e do Espírito para que ele tivesse um encontro com Deus. Então ele era um grande líder, era um dos maiores líderes. Eu creio que aquele homem teve um encontro com Cristo, né? Porque ele teve um encontro ali na sua própria casa. Então o fariseu normalmente era aquela pessoa que não dava muita importância para Jesus. Eles estavam mais para olhar para Jesus, para ver as atitudes de Jesus, para incriminá-lo, para pegar em alguma falha, em algum erro, para questioná-lo sempre. Quando Jesus dizia que perdoava pecado, eles questionavam também: quem é esse que pode perdoar pecado, senão só um que pode perdoar pecado, que é Deus. Então eles não reconheciam Jesus como o Filho de Deus, como o enviado, como o Messias, de maneira alguma. Então Jesus falava também sobre eles, sobre os fariseus. Eram aqueles que tinham aparência, mas por dentro eram verdadeiro, né, podridão. Mas por fora era de boa aparência, era, né, um sepulcro bem pintado, caiado, tudo isso. Parece que nós estamos vivendo dias atuais também dessa forma. Pessoas que se dizem que são... A pintura é muito bonita por fora, a aparência perfeita, mas por dentro, pelas ações, pelas atitudes, não corresponde. Jesus chamava essas pessoas de os fariseus. Eles eram os fariseus. Chegavam a fazer nas praças orações longas para atrair as pessoas para si, para dizer: olha, eu sei orar mais, eu sou bom. Levantava as suas cabeças para todos verem as vossas orações, menos Deus. Não respondia, nem ouvia aquelas orações. É um pouquinho sobre os fariseus. Então, queridos, aqui vem uma mulher na casa de um fariseu, que ela não foi nem convidada para entrar na casa, porque ela não tinha condições. Ela não fora convidada, mas ela entrou. Eu não sei se foi de penetra, mas ela chegou, ela ficou sabendo que Jesus estava lá e ela disse: eu não vou poder perder esse encontro. Ela não estava interessada em comer do banquete. Ela não estava interessada na comida, no alimento. Ela estava interessada em resolver o seu problema. Ela estava interessada em ter um encontro real com Cristo, um encontro com Jesus. Só as pessoas que realmente querem ter um encontro de transformação, de mudança, elas vão à busca de Deus, elas vão à busca de Cristo. Essa mulher sabia, tanto é que ela não era nem conhecida pelo nome. A Bíblia aqui não falou o nome dela, porque ela é conhecida como grande pecadora. Parece que o pecado dela era o mais importante de todos. Ela pecava mais que todo mundo, ela pecava mais que todas as mulheres, que todos os homens. Então chamava ela a grande pecadora, a pecadora da cidade, a mulher que pecava. Parece que era a única que pecava. Parece que tem pessoas que dizem: é só fulano que peca, eu nunca peco.
Era o pensamento na época a respeito dessa mulher, que ela era a única pecadora, a única que pecava. E Jesus estava na casa deste fariseu, e essa mulher grande pecadora entra na casa onde estava Jesus. E Jesus diz: olha, você não fez isso comigo. Eu entrei na tua casa e não me deste água para os meus pés, que era costume das pessoas que andavam na terra, no chão, não tinha tanto asfalto. Aliás, nem tinha asfalto, isso veio depois. E Jesus, não só Jesus, mas os discípulos andavam, e os pés precisavam de ser limpos, e as pessoas tinham esse hábito de limpar os pés, lavar os pés. E o fariseu, chega Jesus, ele não faz isso. Simão não fez isso. Então essa mulher mostrou que ali ela estava dizendo: olha, eu lavo os teus pés. Ela reconheceu que ele era um Senhor. Ela quebra um vidro de alabastro nos seus pés, se humilha. Ali está dizendo e reconhecendo que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, era o Messias, o enviado. Ela fez tudo, chorou, enxugou com seus próprios cabelos as lágrimas que ela verteu ali aos pés de Cristo, aos pés de Jesus, sem água, mas ela diz: dos meus olhos sai água para lavar os pés de Jesus. E reconhecendo aquelas lágrimas ali, ela chorava, ela sabia o tamanho dos seus pecados, ela sabia a vida que ela levava. Ela diz: mas agora eu estou aos pés de uma pessoa que tem autoridade. Eu estou nos pés de uma pessoa que tem toda a autoridade, que tem um governo, um Senhor, que é Deus, que é Messias, o enviado. Esse homem aqui pode ser a solução do meu problema. E ela recorreu. O outro, Simão, estava lá, mas não fez nada disso. Jesus entrou na casa dele e ele não fez. Ele teve a oportunidade para fazer. Deixa o versículo seguinte, por gentileza, pessoal da mídia, me escutem por gentileza. Bote o versículo seguinte. E então ele estava ali, mas Simão não fez aquilo que ele precisava fazer. Ele deveria ter feito. Ele perdeu a oportunidade. Ele perdeu aquela oportunidade. Não me deste ósculo, que é beijo, era costume da época. Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Olha, ela reconhecendo quem é Jesus. Quem era Jesus? Ele, Simão, não fez isso. Entrei na tua casa e você não fez. Entrei na tua casa e não lavaste meus pés. Entrei na tua casa e não me deste o beijo, o ósculo santo, que é cumprimentar, é o costume dos judeus. Ele não fez nem isso, mas aquela mulher, ela se humilha, desce aos pés, chora, né? E faz beijar os pés de Jesus. Então, querido, ela se humilha. É uma mulher que estava completamente arrependida dos seus pecados. Ela sabia dos seus erros. Ela reconhecia. Porque quando Jesus diz que muito se amou, né? Muito se perdoou, muito se amou, é porque esta mulher estava reconhecendo, não está dizendo, não está dando um passaporte aqui para dizer: ó, então eu vou pecar muito para ser perdoado. Não se trata disso. Que muito se perdoou, muito se amou. Ele estava dizendo: essa mulher pecou tanto, mas ela estava reconhecendo os seus pecados. Porque tem pessoas que pecam muito e não reconhecem. Tem pessoas que pecam mais ou menos, mas também não reconhecem. Tem pessoas que não pecam quase nada, mas também não reconhecem o senhorio de Jesus. Quem é Jesus que pode perdoar pecados? Essa mulher aqui sabia a quantidade de pecados. Ela havia perdido já. Disse: olha, são muitos os meus pecados. Mas ela reconhecia que o único capaz de perdoá-la se chamava Jesus Cristo, que estava naquela casa. É o único, é o único. E continuou. No versículo seguinte: entrei na tua casa, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Ela gastou o que tinha, fez ali o que precisava ser feito, e o outro não fez. Irmãos, quantos de nós recebemos Jesus na nossa casa? Quantos de nós que estamos nesse culto, ou pessoas que estão nos assistindo, assim, recebem Jesus na casa, e às vezes não faz nada com Jesus? Jesus entra na nossa casa todo dia. Você crê que Jesus está na tua casa? Quem crê que Jesus entra na casa, levante as mãos. Levante as mãos. Tem gente que não teve nem fé para levantar a mão, já está com vergonha, entendeu? Então Jesus entra na nossa casa todos os dias. Todos os momentos Ele está conosco. Ele entra na nossa casa. E às vezes nós não fazemos nada por Ele. Ele entra na nossa casa e nós
não nos humilhamos. Nós não dobramos os nossos joelhos para orarmos. Quantas das vezes Jesus está lá em casa e às vezes a gente tem ele como uma pessoa indiferente, tanto faz como tanto fez, se torna uma pessoa comum no nosso dia a dia. Então Jesus entra na nossa casa e nós não lavamos os pés, não dobramos, isso significa dobrar os joelhos e orar e falar com ele. Nós não fazemos mais isso. Perdemos o costume, achamos natural. Para que isso? Já se passou. Eu já ando com Jesus todo dia. Para que falar com Jesus? Por que eu tenho que dobrar os meus joelhos? Por que eu tenho que orar se Jesus já está comigo? Olha, cuidado com esse espírito do fariseu. Os fariseus pensavam assim, porque eles achavam que eles eram os melhores, eles eram os mais justos, eles eram os mais santos, eles eram perfeitos. Não precisava mais de oração, não precisava mais de se humilhar, de lavar pés de Jesus. Não, isso agora, eu sou o líder dos fariseus, eu não posso dobrar os meus joelhos aos pés de um homem. Jesus, eu não vou fazer isso. Esse espírito às vezes atua na gente bem sutilmente. Ele entra que a gente vai abandonando essas práticas boas que a Bíblia nos ensina e terminamos esquecendo isso no dia a dia, irmãos, como crentes que somos. Então, é o espírito do farisaísmo. Cuidado que isso não atinja a nossa alma, isso não atinja o nosso coração, que venhamos esquecer de dobrar os nossos joelhos e orarmos aos pés de Jesus. E até mesmo beijar os pés de Jesus, dizendo: Senhor, eu te amo. Porque quando você ama de verdade, você chora na presença dele. Lágrimas são derramadas quando nós oramos em espírito e adoramos o Senhor. Nós nos humilhamos na presença dele e não queremos largar os pés, não queremos sair da presença dele. A oração não é de 5 minutos, de 5 segundos. Não é aquela oraçãozinha. Não, é uma oração que você: eu não quero, não estou nem com vontade de sair daqui. É porque você está amando Jesus, está reconhecendo o que Jesus Cristo fez por ti. Reconheça o que Jesus fez por ti. Aquela mulher fez tudo aquilo porque ela reconhecia o que Deus era capaz de fazer com ela. Ela estava arrependida. É o arrependimento. Tem pessoas que dizem: eu te perdoo, está perdoado, mas não perdoou. Tem pessoas que recebem perdão de Deus, mas não se arrependeram ainda dos seus pecados. Deus já disse: eu te perdoo, mas eu não me arrependo ainda do que fiz. E continua fazendo. Essa mulher era uma mulher que estava arrependida, se humilhou, reconheceu os seus pecados. Que nós venhamos a reconhecer também as nossas falhas, irmão. Ninguém aqui é santo, santo, santo. Ninguém aqui é perfeito, perfeito, perfeito. Ninguém aqui é justo, justo, justo. Não, nós estamos precisando de um Deus que nos perdoe em todos os momentos, em todos os instantes. Me perdoa, Jesus. Me perdoa, Jesus. Eu estou arrependido. Quanto mais você pedir perdão a Deus, saiba de uma coisa, que Ele vai te perdoar e você vai ouvir dele também: eu te amo muito. Porque a quem muito se perdoa, muito se ama. A quem muito se perdoa, muito se ama. A quem pouco se perdoa, pouco se ama. Se a pessoa acha que não precisa do perdão de Deus, se eu achar que eu não preciso mais, reconhecer os meus erros, se eu não preciso reconhecer que erramos, que falhamos e que precisamos do perdão do Senhor Jesus Cristo. Deus quer nos perdoar. Ninguém aqui vai dizer: eu não tenho pecado, porque seria a mesma coisa que Jesus dissesse para aquele povo daquela multidão, quando disse: aquele que não tem, atire a primeira pedra. Quem não tem, coloque a sua consciência e veja se você não tem algum problema, algum pecado. Atire a primeira pedra. Eu creio. Se eu perguntasse a mesma pergunta que Jesus falou, que Jesus disse para aqueles que estavam acusando aquela mulher pecadora, e dissesse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu tenho certeza que aqui todos nós não iríamos levantar a mão. Eu não tenho pecado. Nós podemos até pecar, mas nós temos um Deus que na mesma hora nós pedimos perdão e Ele nos perdoa. E Ele perdoa mesmo. Ele perdoa, diz: filho, filha, dos teus pecados não me lembrarei nunca mais. Mas o que nós não podemos carregar é esses pecados sobre os nossos ombros. Eu não posso carregar os pecados da minha vida por longos anos. Não. Eu sei que Jesus já carregou os meus pecados. Confesse hoje: Jesus já carregou os teus pecados. Não carregue mais isso. Se liberte disso. Confesse hoje. Deixa hoje. Agora. Aquela mulher teve um encontro num jantar na casa de um fariseu.
Quem sabe pode ser num jantar, mas pastor, é só na igreja? Não, pode ser na tua casa, pode ser na rua, pode ser em qualquer momento. Você pode ter um encontro com Jesus. Hoje, nesse momento, nós estamos na igreja, num templo, onde Jesus está presente falando conosco. Nós podemos aproveitar a oportunidade e dizer assim: Senhor, hoje também eu quero chorar aos teus pés. Jesus, hoje também eu quero ungir os teus pés. Jesus, hoje também eu quero derramar as minhas lágrimas sobre os teus pés. Jesus, eu estou aqui. Tu entraste na minha casa e eu não vou perder essa oportunidade. Jesus entrou na tua casa, então faça. Se Jesus é o Senhor dessa igreja, faça. Aqui é a nossa casa. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. É aqui o lugar onde vamos chorar. É aqui o lugar onde nós vamos derramar as nossas lágrimas aos pés de Jesus. É aqui que a gente se humilha. Pastor, mas na hora da oração eu posso ir à frente, e o que vão pensar de mim? Não importa isso. O que importa é Jesus pensar sobre você. O que importa é que o que Jesus pensa sobre mim. Não adianta eu dar satisfação para você, dizer que estou bem, que eu estou na fé, que eu tenho fé, sendo que não tem. Não adianta eu mostrar para as pessoas que sou santo, sendo que não sou. Por que essa vaidade? Por que isso? Essa mulher foi na casa de uma pessoa que não era nem da sua intimidade. Oh, maravilha! Não era nem amigo do fariseu. Ela foi numa casa de uma pessoa que ela não conhecia ninguém. Entrou naquela casa, abriu seu coração, falou tudo para Jesus. Aquele fariseu ainda ficou julgando o próprio Jesus. Se ele soubesse quem é esta mulher, se ele soubesse quem é essa pecadora. Você já teve com pessoas assim, que você já conhece a vida dele, e às vezes aquela pessoa está confessando Jesus, até nem mesmo na igreja, ele sai lá do meio, da frente, lá do fundo, e diz assim: essa pessoa, eu não creio. Se o pastor Jeová soubesse quem é aquele homem que hoje está aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se ele soubesse quem é aquela mulher, eu a conheço ela, eu a conheço ele. Jesus não quer saber se você a conhece. Você não conhece essa mulher, você não conhece esse homem como Jesus conhece. Tenho certeza disso. Você não conhece um pecador como Jesus conhece um pecador. Eu não conheço um pecador como Jesus conhece. Ninguém aqui conhece, ninguém. E às vezes nós temos o espírito de julgar alguém, assim como aquele fariseu estava julgando na presença de Jesus, dizendo: se Jesus soubesse quem é essa mulher, o que ela faz, quem é ela na cidade, eu vejo que ele não é profeta, eu vejo que ele nem é nada. Mas Jesus sabia quem era aquela mulher. Levante a sua mão e diga: Jesus sabe quem eu sou. Ele conhece tudo sobre mim. Ele sabe tudo sobre você. Ele sabe tudo sobre mim, irmão. Eu posso botar uma gravata aqui, vir de paletó, me arrumar para vir para a igreja, você também. A gente vem para a casa do Senhor bem arrumado, mas Jesus Cristo começa a conhecer a gente lá por dentro. Ele conhece a arrumação do interior. A arrumação do exterior é fácil. Nessa é com a gente. A gente é perfeito em arrumação. A gente quer se deixar mais bonito, a gente quer se sentir mais, lindo, mas aquele lá dentro a gente não consegue mexer. Só tem um que mexe na arrumação interior, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele quer arrumar a tua casa interior, Ele quer arrumar o teu espírito, arrumar a tua alma, Ele quer arrumar a tua mente, Ele quer direcionar os teus pensamentos, Ele quer fazer algo novo hoje na tua vida. Aproveita hoje esse dia que Ele está aqui para fazer contigo, porque você vem jantar também na casa de Deus. Aquela mulher foi para um jantar. Hoje é o dia da ceia. Hoje é o dia de comermos do pão. Hoje é o dia de bebermos do cálice. Hoje é a janta dos crentes. Hoje é a nossa janta na casa do Senhor. Nós não vamos nos humilhar, nós não vamos deixar os nossos erros, não vamos confessar os nossos pecados. Vamos comer e beber indignamente. Se Ele me conhece, se Ele conhece a todos nós. Hoje é um jantar, só não é na casa do fariseu, é na casa do Senhor. Oh, aleluia! Você está na casa de Deus hoje. Você pode abrir o seu coração. Você pode abrir o seu coração e confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque quando aquela mulher foi salva, Jesus Cristo disse: vai em paz, mulher. Ele não disse vai na tua paz. Ele diz vai na paz, a paz de Deus.
Ela não estava indo na paz dela. Ele diz: vai na paz. A paz que os homens não têm, a paz que a humanidade não tem, a paz que o ser humano não tem. Mas ele diz: vai na tua paz, a tua fé te salvou, vai em paz. Era a paz dele. Tem muitas pessoas infelizes, tristes, amarguradas, com ódio dentro do coração, infelizes mesmo porque não tem paz. Pessoas sem paz. E Jesus Cristo disse àquela mulher: agora você recebeu a paz, depois de confessar, depois de se arrepender e de ser muito amada, vai em paz, a tua fé te salvou. Quem salvou não foi, a alegria dela, foi a fé daquela mulher, foi a fé dela em Cristo. Vai em paz, a tua fé te salvou. É a fé em Cristo que salva. Não adianta também termos muitas coisas, mas se não temos fé. A fé que salva, a fé em Deus salva. Salva dos pecados, salva da maldição, salva do inferno, liberta a gente de toda obra maligna. É essa fé que nós temos. Por isso que a igreja do Senhor é uma igreja de fé. Os crentes têm fé. Hoje Deus está aqui nesse lugar. Essa mulher aceitou Jesus, saiu, foi em paz por causa da fé dela. Não foi a fé do vizinho, não foi a fé do pastor, foi a fé que ela tinha. Não foi nem a fé da pessoa que estava falando com ela, foi a fé dela que salvou. A tua fé te salvou. Deus quer que você faça o mesmo que essa mulher fez. A tua fé vai te salvar hoje. É o que você tem dentro de você. Essa mulher foi salva para a glória do Senhor Jesus Cristo. Deus continua salvando, porque Ele é o mesmo. Ele não mudou, gente. Ele não mudou. Nós mudamos todos os dias. Nós mudamos de atitudes, de comportamento. Eu falei naquela mensagem aqui, parece que é um ato de mudança, de transformação. Não é um sentimento. Pessoas que estão guardando sentimentos ainda do ano de 2000 e não sei o quê. Tem pessoas que guardam sentimentos de ódio, de mágoa de pessoas por anos, guardando, carregando, levando isso até hoje, sem motivo. Sem motivo. Se você for atrás daquela pessoa, você vai dizer: ah, não era nem isso, eu estava guardando esse ódio daquela pessoa por tantos anos, porque me falaram isso, me disseram isso. Às vezes nem falaram, só porque você olhou para alguém e disse: olha, eu não gosto, me tenho um ódio de fulano. Saiba que isso é espírito maligno, não é de Deus. Hoje Deus está dizendo: eu posso libertar. Quando você reconhecer isso, só quando reconhece. Essa mulher reconheceu. Quando a pessoa reconhece, recebe perdão. Aí Deus vai dizer: eu muito perdoei, muito amo também. Deus está aqui. Ele quer te perdoar. Hoje é noite de perdão. No início dessa mensagem eu não ia pregar, não tem nada escrito aqui, irmãos. O Espírito Santo está dando. Eu disse: olha, qual tema você daria para essa mensagem? Alguns irmãos falaram. Perdão, grandeza do perdão, o amor. Mas Deus é amor. Porque Deus ama de tal maneira que deu seu Filho Jesus Cristo. Olha o que nós vamos fazer hoje. Isso aqui é porque Ele deu Jesus Cristo por amor. E eu não posso enganar o meu Deus. Eu vou comer, beber e dizer que amo, sendo que eu não amo, carregando ainda sentimentos do passado, guardando ainda sentimentos do passado. Não guarde mais isso. Foi teu irmão que te feriu? Foi teu pai? Foi tua mãe? Foi a sogra? Foi o sogro? Foi o irmão da igreja? Foi a irmã da igreja? O que interessa isso? Você vai comer sem pedir perdão? Sem reconhecer que eu preciso liberar perdão e receber perdão de Deus? Não faça isso. Não guarde mais ressentimentos. Não fale mais daquele assunto. Porque quando Deus perdoa os teus pecados, não me lembrarei, não me lembrarei, não me lembrarei nunca mais. Quando alguém chegar para te lembrar: ah, mas ela fez isso, mas ele te feriu, não me lembro mais. Sabe que eu nem me lembro? Quando foi isso? A pessoa diz: olha, tem amnésia? Não, é porque Jesus disse que não se lembra mais. Ele já perdoou. Quando o diabo te acusar, quando
Quando o diabo te acusar, te apontar, você vai dizer para ele também: não me lembro mais. Eu não me lembro. Eu nem me lembro. Tinha um ditado popular que as pessoas: eu nem me lembro se fui pobre. Você vai dizer para ele: eu nem me lembro que pequei, porque Jesus já me perdoou. Jesus já apagou pelo seu sangue derramado lá na cruz. Oh, glória a Deus. Eu não me lembrarei dos meus pecados mais. Só me lembrei na hora de confessar. Reconheci que eu pequei. Porque quando a gente não reconhece e não confessa, a gente fica lembrando todo dia. E o diabo vem todo dia, tá vendo? Você foi no culto hoje, teve ceia, você não ceiou, porque você se lembrou daquele pecado que você feriu. Ele vai lembrando. Só que ele esquece que o Espírito Santo está aqui para dizer: eu te perdoo. Jesus está aqui e eu também te perdoo. E Deus está dizendo: Pai, eu também te perdoo. Não adianta o diabo lembrar agora, porque quem está te lembrando agora é o Espírito Santo para você confessar. Há uma diferença. Quando o diabo lembra, é para te acusar. Quando Jesus Cristo lembra, é para você confessar. Aleluia. Quando o diabo lembra, é para você o quê? Acusar. E quando o Espírito Santo lembra, é para você confessar. Confessai os vossos pecados para serdes curados. Oh, aleluia. O diabo não. Ele lembra para dizer: confessa para mim mais uma vez. Eu estou só te lembrando aqui para você morrer. Jesus não, é para você viver. Para você viver em paz. Conforme essa mulher, ela viveu em paz. Ela nunca mais, ninguém perturbou mais aquela mulher. A Bíblia não relata que aquela mulher chegou na cidade, a cidade toda foi perturbada. Perturbaram aquela mulher. Não, aquela mulher saiu em paz. Eu tenho certeza que quando aquela mulher andava na cidade, que ela não tinha paz, era infeliz, amargurada, triste, depressiva, angustiada. Todo mundo sabia essa cara dessa mulher. Nem nos momentos, irmão, do prazer daquela mulher ela tinha felicidade. Quando o diabo está presente na vida da pessoa, nem no momento que você deveria ter alegria, você não tem. Quando o diabo está dentro de uma pessoa, nem nos momentos da felicidade, olha, foi contemplada com uma bênção, algo que você recebeu, uma família, alguma boa notícia, você não tem felicidade. É verdade. Não tem expressão de alegria. Mas eu tenho certeza que depois do encontro com Jesus, aquela mulher que ela confessou, arrependida, foi na casa do fariseu, sem ser convidada. Oh, às vezes eu não fui convidado, não vou na igreja não. Eu passo sempre na porta daquela igreja. Deus está falando com alguém aqui. Eu passo sempre na porta daquela igreja. Dá vontade de entrar, mas ninguém me convidou ainda. Mas de repente você entrou sem ninguém te convidar e você está aqui. Olha o que Jesus está fazendo contigo. Aquela mulher, quando voltou para a cidade, Jesus: agora vai, a tua fé te salvou, vai em paz. Quando aquelas pessoas que viram aquela mulher que pecava e viram o semblante dela, viram a alegria dela, a coisa mudou. Todo mundo deveria questionar aquela mulher: o que foi? O que foi? Por que você está diferente? Porque está mais bonita, está não sei o que, agora você está feliz. Que alegria foi essa? Que não sei o que, aonde é que tem? Eu tenho certeza que ela foi uma grande evangelista. Ela pregou, falou de Jesus. Porque quem é feliz fala da felicidade para outras pessoas. Quem é infeliz, ele gosta de transformar pessoas para ser infeliz igual ele. Mas quem é feliz quer ver a alegria de todas as pessoas. Assim como eu estou feliz, eu quero ver você feliz. Fique de pé, igreja, em nome de Jesus.